E aí pessoal, professor Gessé falando aqui, vamos retomar nossos estudos sobre reações de adição, tá? Na verdade vamos iniciar, porque a gente terminou reações de substituições, certo? Reação de substituição e vamos iniciar aí reação de adição, tá bom? Então é um conteúdo bem didático, bem simples, tá? Não tenha medo das reações de adição, você tem que treinar muito para que ela se torne algo prático para você, tá? Então nessa imagem que a gente está vendo aqui é o lançamento de um submarino, né? A inauguração de um submarino alemão lá na Segunda Guerra Mundial, ali em meados de 1943 e 1944, certo? Só que em 1933, um pouquinho antes, dois engenheiros, certo, de uma indústria química, eles estavam ali trabalhando com o gás etileno, que é um gás derivado do petróleo até hoje, o gás etileno, aquele que tem a ligação dupla. Eles constataram que ao se acondicionar sobre altas pressões, certo? Eles guardavam o gás etileno em altas pressões e depois de um tempo eles viam que o gás sumia, certo? O gás ele desaparecia. A pressão do sistema, do cilindro, era zerada. Aí ele tinha uma certa pressão ali com o gás, né? O gás faz uma pressão nas paredes do recipiente. Depois de um tempo essa pressão zerava. E quando eles iam abrir o recipiente, eles encontravam um material lá dentro, né? Um material pegajoso, que no caso era o plástico, tá, gente? Esse material, né, ele foi denominado polietileno. Acho que vocês já ouviram falar nesse polietileno hoje em dia. E ele é capaz, né, de orientar vários outros materiais, certo? Ele vai originando vários outros materiais, na verdade. Então, naquela época, um dos usos mais conhecidos do polietileno é no desenvolvimento de radares, né, de aviões. Os aviões utilizavam seus radares à base aí, com auxílio do polietileno para identificar esses navios aqui, ó. Eles facilitavam a destruição, né, desses navios na Segunda Guerra, e a Força Aérea, certo, utilizava esses radares para identificar esses submarinos e destruir. Foi um total de 100 submarinos alemães que foram destruídos em menos de um mês, tá? Acelerando aí o final da Segunda Guerra Mundial. Aqui a gente tem um lançamento de vários submarinos alemães, mas foram destruídos aí facilmente com o uso dessa tecnologia. Tá? Esses engenheiros descobriram esse material, que é a formação do plástico, e utilizou para fazer esses radares e identificavam esses submarinos de forma mais rápida e acelerou aí o final da Segunda Guerra Mundial. Só que esse gás, né, e essa formação desse plástico é regido por essa reação aqui, ó, reação de adição. Então, com o desenvolvimento dessa reação, dessa aplicação, hoje em dia temos diversas outras tecnologias que eram a tecnologia da época. Várias tecnologias que são aplicadas com as reações de adição. Então não é apenas uma reação química, é uma reação, certo, que provoca a formação de diversos produtos com diversas utilidades, que é o que a gente vai ver durante o capítulo, tá bom? Então vamos entender um pouco da parte química antes de entrar nos mecanismos de reação. Características da ligação covalente. Ligação covalente, a gente sempre lembra de compartilhamento de elétrons, tá? Compartilhamento de elétrons. Nunca se esqueçam disso. A ligação covalente simples, que existe entre átomos de carbono em alcanos, certo? Ligações simples. É muito diferente da ligação dupla presente nos alcenos e das ligações triplas presentes nos alcinos. Olha só essa tabela. Eu coloquei aqui carbono-carbono, ligação simples, dupla e tripla, e também com heteroátomos, tá? Que é o oxigênio. O que a gente percebe? Eu tenho aqui o comprimento de ligação em nanômetros, tá? E a energia de ligação, a energia que cada ligação dessa tem. A ligação simples, por exemplo, 0,154 nanômetros aproximadamente. E aí ela tem essa energia de ligação, a energia que sustenta isso daqui, tá? O compartilhamento dos pares de elétrons. E eu percebo que à medida que essas interações aumentam, né, que eu vou aumentando o número de ligações, o comprimento dessas ligações ela diminui, né? Você está percebendo aqui que tem
uma redução do tamanho dessa ligação, elas ficam mais curtas, tá? Em referência aí à ligação simples, duplas e tripla, tá bom? Elas são mais curtas. Deixa eu colocar em outra cor aqui, pessoal, vermelho, né? Tá bom? Elas vão ficando mais curtas. E o que acontece com a energia, tá, de ligação? Ela aumenta, tá bom? Então, o comprimento de ligação diminui e a energia vai aumentar, ela fica mais forte, certo? Então, a gente pode perceber que na medida que a gente aumenta o número de ligações também, né, entre os carbonos e carbonos em heteroátomos, como aqui o oxigênio, o número o comprimento da ligação ela também diminui, tá? Mas a energia faz aumentar, tá bom? A energia entre esses átomos aumenta. A distância entre os átomos diminui e a energia de ligação aumenta. Contudo, galera, esse aumento é menor, tá, do que se as ligações duplas e triplas tivessem, né, fossem equivalentes a várias ligações simples. Imagine se essa ligação simples aqui, né, seria o dobro da energia, mas não é, né, não é praticamente o dobro, tá bom? É um pouco menos, tá certo? A gente consegue perceber que não é o dobro, não é uma coisa muito linear, certo? Então, o que a gente pode entender? Em uma ligação covalente dupla entre dois átomos, há dois compartilhamentos de pares de elétrons, certo? E um deles tem uma energia de ligação menor. Aqui eu tenho apenas um par de elétrons sendo compartilhado. Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu tenho um elétronzinho aqui e um elétronzinho aqui. Tá? Aqui em cima, nessa ligação dupla, eu tenho um elétron aqui um aqui embaixo e outro aqui. Ó. Então são dois pares. Aqui é só um par, aqui eu tenho dois pares. Tá? Então, o que acontece? Essa ligação aqui ela é chamada de ligação sigma. E quando eu tenho uma dupla, que eu tenho duas ligações, uma é sigma e a outra é pi. Tá bom? E uma delas duas tem uma energia menor, certo? Devido já a esse aumento aqui de energia, ela vai ter a divisão aqui da energia e uma delas é menor e é mais fácil de ser rompida, tá bom? Na ligação tripla acontece a mesma coisa, só que eu tenho três pares de elétrons sendo compartilhados. Então eu vou ter duas ligações mais fracas e uma mais forte. Essa daqui é super forte. Aqui eu tenho uma forte e uma fraca e aqui eu tenho duas fortes, uma forte e duas fracas, tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês tenham atenção. Esse compartilhamento de elétrons aqui, formando a ligação, ela vai ter uma que é mais fraca e outra que é mais forte. E a que nos interessa, aqui nas reações de adição, é justamente essa belezinha aqui, a dupla, tá bom? A dupla ligação. Então, vamos lá. Tanto a dupla ligação como a tripla. Então, eu tenho um composto aqui que tem uma dupla ligação. Ele fala aqui, ó, aqui um é mais frágil, né, mais fácil de ser quebrada do que a outra, tá? A ligação π ela é mais fácil de ser quebrada do que a ligação sigma. O que acontece aqui, professor? Nessa dupla, ela vai se romper e vai formar duas ligações novas. O que eu estou percebendo aqui, galera? Ó, essa ligação dupla vai se romper, vai ficar apenas uma. Tá? Lá tinha duas, ó, entre os carbonos agora só tem uma. E ela vai originar duas novas ligações. As outras duas que tinham aqui em cada extremidade continuam, tá? Forma duas novas. Esse composto aqui, ó, vai tomar, ele vai se romper, né? Vai sofrer um processozinho de quebra. E aí o composto A, parte A, o elemento A, vai para uma das ligações e o elemento B vai para outra ligação química. Então isso é uma adição. Eu estou adicionando esse reagente dentro desse composto, tá bom? E veja que ele perde uma característica, que ele era insaturado, agora ele se torna saturado. A mesma coisa acontece na ligação tripla. Aqui as duas são mais frágeis de serem quebradas, são mais fáceis, né? Uma em cima e outra embaixo. Ó. Eu tinha uma ligação tripla, eu vou quebrar uma delas, vou formar uma ligação dupla agora. Ó, tá? Quer dizer, uma delas foi quebrada. E aí, esse processo aqui ainda pode continuar, né? Como foi esse primeiro aqui, ó. Como tem uma ligação dupla, ainda eu tenho a possibilidade de quebrar mais outra de forma mais fácil, tá bom? E os produtos aqui vão sendo, os reagentes, eles vão sendo adicionados e formando um novo produto. Essa é a reação que acontecia lá naquele gás, tá bom? O etileno formando o polietileno. Ok, pessoal? Então são reações que necessitam de ter esse entendimento genérico
para tu poder entender o que vem mais na frente. Então, de forma bem mais genérica aqui, eu coloquei, né? Aqui, uma é mais fraca, uma é a π e a outra é a sigma. Nunca se esqueçam disso. A π é a que tem a maior maleabilidade, é a que vai ser quebrada com mais facilidade, tá bom? Então, o que nos interessa aqui são compostos insaturados. São compostos insaturados que eles acabam tendo essa facilidade de formar outros compostos aí, na presença de reagentes específicos. As reações de adição, tá? Elas são muito importantes, né, em relação aos alcenos e alcinos. E ela tem uma divisão, é a reação de hidrogenação, halogenação, hidrohalogenação e de hidratação. Mas essa divisão a gente vai ver mais na frente. Eu vou dar um tempo agora para que vocês retomem, né, o estudo sobre isso daqui, sobre essas características, para que a gente já possa entrar aqui, ó, tá? Dentro dos tipos de reações químicas, tá bom? Hidrogenação, né? Hidrogenação, halogenação, como eu falei para vocês e tudo mais, ok? Mas a gente vai estudar isso pouco a pouco, não precisa se preocupar, vai dar tempo a gente ver tudo de forma bem lenta e explicativa, ok? O importante é o processo de aprendizagem de vocês. Então, um forte abraço e até a próxima aula.